Muito bem, vamos iniciar então. Quero saudar a todos aqui presentes, estender a saudação, estendo também a professora doutora Edenira Moreira, uma professora, uma excelente professora na área de Bíblia, uma grande e carinhosa professora que dedicou toda a sua vida a formar grande parte do clero deste Brasil, muitos, 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 muitos. Então, é uma pessoa agraciada pelo estudo, por uma inteligência iluminadíssima, uma experiência de vida muito boa, que vai contribuir muito no nosso curso. Estamos aqui no nosso segundo dia do curso Discipulado nos Evangelhos, promovido pela nossa faculdade, Instituto São João Paulo II, Instituto de Filosofia e Teologia, que prepara os novos sacerdotes e prepara leigos e leigas para atuarem na igreja. Temos presente também um dos nossos professores, o padre Luiz Carlos Franciner, que também leciona na área de Bíblia. É uma alegria tê-los em nosso meio e a cada um de vocês que se faz aqui presente. Professor, padre Luiz, convido o senhor a fazer a oração inicial, por favor. Nos coloquemos diante do Senhor para que envie seu Santo Espírito, como em Pentecostes, e pensemos sempre que o escrito inspirado por Deus, né, o texto bíblico, ele precisa ser lido no mesmo espírito em que ele foi escrito. Que o Espírito Santo nos instrua, nos oriente, nos dê sabedoria nesta noite, para assim podermos contemplar a palavra e entrarmos em plena comunhão com Deus. E hoje, dia da Assunção de Maria ao céu, com muitos títulos, Nossa Senhora é lembrada hoje pelo Brasil afora. Hoje também inicia, e muitos iniciaram hoje, a Quaresma de São Miguel. Tantos motivos e devoções espirituais que nos colocam em sintonia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira parte do Magnificat nos diz o seguinte: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Professora, passo a palavra para a senhora, sem mais delongas, para que comece a nos ensinar. Obrigada. Então, boa noite a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui, poder fazer esse trabalho. Ainda estou com um pouco de dificuldade na fala, mas acredito que vocês vão conseguir me compreender, né? Vou fazer o possível para que a dicção seja a melhor. Eu preparei um PowerPoint, então eu vou colocar a apresentação e aí vou comentando aquilo que for apresentado. O Gabriel falou sobre a possibilidade do intervalo, mas não sei se é necessário. Então, se vocês acharem necessário em algum momento intervir, fazer algum comentário ou talvez alguma pergunta, aí vocês falam, né? Interrompem e a gente vai construindo assim. É claro que online é um pouco diferente do presencial, né? Que a gente pode... Mas aqui também tem o recurso de levantar a mão. Então, se for preciso, né, levantem a mão. Eu vou começar a apresentação e aí, se der algum problema, a gente resolve, né, Gabriel? Gabriel está aí para nos ajudar na parte técnica. Deixa eu ver.
Aqui está. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo o PowerPoint, Gabriel. Professora, a senhora abriu o PowerPoint? Abri? Tá Na apresentação, o que a senhora faz? Para a senhora está aparecendo o PowerPoint? Tá. Uhum. Deixa assim. Agora a senhora vai lá na barra de tarefa e clica no ícone, acho que a senhora está usando o Google, né? Uhum. Clica no Google. Deixa o PowerPoint aparecendo para a senhora e clica no Google. Sim. Apareceu o Meet para a senhora? Apareceu. Então a senhora vai lá em apresentação, Uhum. vê as janelas lá. Tá, escolha o que compartilhar. Isso, daí apareceu, daí tem acho que 3 opções, um pouquinho para cima na janela que apareceu para a senhora. Janela, guia. Sim, janela, guia, janela e tela cheia. Janela, clica na janela. Uhum. Apareceu o PowerPoint? Uhum. A senhora clica, e daí lá no canto inferior, a senhora clica compartilhar tela, janela, compartilhar. Uhum. Isso, apareceu. Foi? Foi. Agora a Iniciou. senhora começa, inicia a apresentação. Como a senhora faz em sala de aula normal, só inicia a apresentação. Tá. Então, agora eu posso começar? Vocês me ouvem? Pode. Tá bom. Isso, a gente está ouvindo. Só inicia Então, a apresentação, professor. eu fiz isso. Aqui não está. Não, tá certo, Tá certo? sabe como isso, como a senhora faz em sala de aula, que a senhora começa a apresentação, que fica o slide grande? Ah, tá. Isso, aí mesmo. Ah, tá. O F5, né, que a gente fala, isso, aí mesmo. Sim. Tá certo agora. Posso começar? Comentar? Pode. Uhum. A senhora Ok. clicou no F5 Então, no botão apresentação? cliquei. Não está aparecendo ainda. Não ainda, Gabriel. Ele está aparecendo, só não está aparecendo em tela cheia. Ele está aparecendo um pouco menor, mas dá para ver. Aqui para mim está aparecendo Tá cheia. aparecendo. Vou no F5, então. Tá. No F5 tem duplicar, estender, segunda tela. Isso. A senhora ainda está no Google, né? Tô. Aí agora a senhora volta para o slide e clica lá no slide, lá na barra de tarefa, e começa a apresentação lá. E aqui, de novo. Aqui que eu faço F5, antes tinha dado Isso, em cima do slide. Quando a senhora começou a apresentar para a gente. Aí a senhora volta para o slide lá, que a senhora abriu, lá no PowerPoint. E daí a senhora começa a apresentação ali. Pois é, isso que não está dando certo. Porque pega a seta que a senhora tem aí e vai lá na apresentação. Clica lá na apresentação para ver. Porque para a gente aparece a seta da senhora lá para apresentar.
Não sei o que fazer. Tá. É aqui que você fala, é o F5 aqui? Não. Só um minutinho. Segue assim, professor. Assim, pode seguir, assim que a gente consegue ver. Tá? Não tem problema, a gente consegue enxergar igual. É porque se eu for aqui... Fala, Padre Luiz. Tenta só passar o slide para frente e ver se ele está movimentando os slides. Daí pode deixar assim, ele fica um pouquinho menor, mas dá para ver. Só não sei se ele vai passar o Isso, slide. mas Eu ele dá acho que para não ver. vai Aqui não vai. Mas eu acho que não vai passar o slide. Não, não vai passar. Tá E se eu passando? vier aqui... Clica lá. Aí, passou. Isso, Tá está passando passando agora. sim, Elenira. Pode apresentar assim que está passando bem legal. Dá um pouquinho Isso, menor, mas dá para pode ver sim. seguir. E assim? Tá, ok. Tá bom assim. Isso, pode seguir. Pode seguir assim. Tá, Ótimo. tá bom. Me desculpem, mas é a limitação do conhecimento. Bom, então estamos nesse curso sobre o discipulado. Então, a nossa segunda aula, a primeira foi sobre o discipulado em Marcos, e hoje temos o discipulado em Mateus. Nessa data tão bonita, como já disse Padre Luiz, 15 de agosto, que é a festa de Nossa Senhora. Na minha cidade, hoje é Jundiaí, né? São Paulo é feriado, porque é a padroeira da diocese, né? A padroeira da cidade. Então, também é uma graça, né? Poder apresentar o discipulado do Evangelho de Mateus neste dia. O que nós podemos dizer, como introdução, é que, e talvez o Padre Luiz já tenha dito na vez passada, é o significado do Evangelho. Então, os Evangelhos são 4 formas de anúncio de Jesus. Não são biografias, não são histórias, mas são anúncios, como a própria palavra evangelho diz, anúncio. E este anúncio, ele é adaptado à realidade que o anuncia. Por isso, o evangelho é sempre a boa nova. A boa notícia é o próprio Jesus Cristo, mas segundo. Essa palavra segundo é muito importante. E aqui nós temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Essa palavra, ela pode ser compreendida em 3 momentos, que é Jesus, que anuncia o Evangelho do Reino de Deus. Depois, os discípulos anunciam o Evangelho de Jesus ressuscitado e Marcos escreve um Evangelho. Marcos é aquele que vai dar origem a esta literatura chamada
evangelho, que é um gênero literário do Novo Testamento. Mateus e Lucas serão sinóticos a Marcos, mas cada um deles, não é, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que eles têm muitas semelhanças. E muitas vezes, ao citar o evangelho, nós dizemos: tal palavra está no evangelho. E alguém pergunta: qual? E aí a gente já não sabe dizer exatamente se é Mateus, se é João, se é Marcos ou Lucas. Para saber, preciso conhecer o estilo do evangelista. E isso é muito sutil. Com essa aula e essas aulas, nós vamos poder perceber algumas sutilezas. Acredito que a vez passada vocês puderam ver algumas sutilezas de Marcos e hoje poderão ver algumas sutilezas de Mateus. E assim, poderão talvez dizer: tal texto está no Evangelho de Mateus. Reconhecer, né, que determinada forma de tratar um tema é próprio, específico daquele evangelista, ou no caso deste evangelista, que é Mateus. Então, aqui nós temos uma cronologia dos evangelhos, que talvez vocês já conheçam, mas não, né, não é um problema lembrar, né? Não custa lembrar. Então, todos os evangelhos foram escritos depois de 70, ou seja, depois da destruição do templo. Nós temos o Evangelho de Marcos, nos anos 70, o Evangelho de Mateus, nos anos 80, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, nos anos 90, e o Evangelho de João e o Apocalipse, nos anos 96. Então, culturalmente, nós situamos, e cronologicamente, o Evangelho de Mateus entre 80 e 90. Poderíamos dizer que foi o segundo evangelho que foi escrito. E aí, como falamos que os evangelhos não são biografias de Jesus ou história, mas são anúncios, são convites à conversão, então eles são querigmáticos e catequéticos. Eles têm em vista responder a duas perguntas. A primeira pergunta que o Evangelho responde é: quem é Jesus?
A segunda pergunta que o Evangelho responde é como seguir Jesus. Nós poderíamos dizer, mas Jesus é um só. O Evangelho pode responder de forma diferente quem é Jesus? Eu chamo a atenção de vocês para pensarem em Jesus. Cada um de vocês pode agora imaginar Jesus. E essa imagem que vocês têm de Jesus provavelmente não vai coincidir. Eu imagino que alguém viu Jesus caminhando sobre as águas. Outro viu Jesus pregando na montanha, outro na planície, outro no barco, outro na beira da praia, outro curando um cego, um surdo, um paralítico, um leproso. Cada um de nós guarda uma imagem de Jesus. Alguns o veem como crucificado e outros o veem como ressuscitado, e é o mesmo Jesus. Então, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a minha comunidade? Isso é que Mateus responde, que, na verdade, é aquele Jesus que atende às necessidades da comunidade. Por isso, uma comunidade doente vai pensar num Jesus médico, num Jesus que cura. Uma comunidade que precisa de orientação vai precisar de um Jesus que anuncie, que pregue, que fale, que dê conselhos. É dessa forma que os evangelhos respondem a essa pergunta. E, diante da pergunta, vem também a resposta. Por isso, podemos dizer quem é Jesus para Marcos, para Mateus, para Lucas, para João. Quem é Jesus para Mateus? Jesus para o Evangelho de Mateus é o Emanuel. Isso está em Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Então, Jesus é Deus conosco. É aquele que está no meio de nós. O último versículo do Evangelho de Mateus diz: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. Ou seja, em outras palavras, nós poderíamos dizer que o Evangelho
de Mateus termina dizendo: e eis que eu sou o Emanuel, todos os dias, até o fim. E aqui tem um fato muito interessante, que no Brasil, na missa, né, na Eucaristia, quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, nós respondemos: Ele está no meio de nós. É como se nós fôssemos a comunidade do Evangelho de Mateus. Nós professamos em todas as missas que ele é o Emanuel. E vocês me dizem, talvez, mas isso não é normal? Isso não é comum, porque em outras línguas, quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde: e com o teu espírito, e não ele está no meio de nós, como se faz no Brasil. Não sei se só no Brasil, mas acredito que sim. Pelo menos não tenho conhecimento em outras línguas. Sempre ouvi e com o teu espírito. Então, como seguir aquele que está no meio de nós? Deus conosco. Como seguir? E aí sempre vamos buscar a resposta no Evangelho. Em Mateus 7:21, se diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Mateus 12:50, também aparece aquela situação em que Jesus é avisado que sua mãe e seus irmãos estão ali e o chamam. E Jesus vai responder: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Depois nós temos Mateus 9:9, que é o chamado do evangelista Mateus. Jesus vendo aquele homem na banca, não é, dos impostos, o chama a segui-lo. E quem é esse que Jesus chama? Ele é um coletor de impostos. Em seguida, aparece Jesus numa casa, comendo com publicanos e pecadores. E Jesus é questionado sobre isso, e, ao ser questionado, os seus discípulos, ele vai expressar algo como aparece em Mateus 21:30. Em verdade vos digo que os publicanos
e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Se vocês, então, me pedem uma síntese, como seguir Jesus? Se segue Jesus fazendo a vontade do Pai. E essa vontade do Pai, ela vai ser descoberta dentro do Evangelho. Por isso, para ser discípulo de Jesus em Mateus, é preciso perguntar qual é a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela não se limita a dizer coisas para o Pai, ou a dizer Senhor, Senhor. Nós poderíamos dizer que é um evangelho de ação. Não é suficiente rezar, poderíamos traduzir para o nosso tempo. E vai muito além do que simplesmente tentar uma vida puritana. Não está numa conduta simplesmente moral. O que é que eu quero dizer? Que publicanos, homens públicos, prostitutas, eram considerados pelos judeus como os piores pecadores. E eram discriminados e marginalizados. E Jesus diz que mesmo um publicano e uma prostituta que faz a vontade do Pai entra no reino dos céus. Existe um pecado maior, e esse pecado está em, talvez, fingir que se vive a lei. Ainda estamos no começo da reflexão, mas um dos textos que deve nos iluminar é Mateus 23, que fala sobre hipocrisia. Aquele que fala, ensina, sabe, mas não pratica. Aquele que, aos olhos do mundo, é perfeito, mas aos olhos de Deus, não. Aquela ideia que nós conhecemos como sepulcros caiados, belos por fora e podres por dentro. Aqui está um radicalismo do Evangelho de Mateus. E podemos nos lembrar também daquela palavra que diz que o mal não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Por isso, prostitutas e coletores de impostos, publicanos, podem
parecer pecadores, mas podem ter uma prática de justiça que os faz superiores àqueles que parecem perfeitos aos olhos dos homens. Então, como seguir Jesus? Não é? Como ser discípulo? Quem é o discípulo no Evangelho de Mateus? Como nós já falamos, Mateus é um publicano chamado Levi, porque era judeu, mas que era malquisto pelos judeus, porque trabalhava para os romanos, coletava impostos. E Jesus o chama. Ele provavelmente vai anunciar o Evangelho para uma comunidade de cristãos provenientes do judaísmo, talvez no norte da Palestina, onde está Antioquia, na Síria. Isso porque o Evangelho fala que a fama de Jesus se espalhou por toda a Síria. Mas é uma comunidade, pelo que se percebe no Evangelho, é uma comunidade muito misturada. Ela tem judeus, mas ela também tem gentios, e é convidada a ser irmã, uma coisa muito difícil para os judeus, aceitar os gentios e ter uma nova visão do mundo como o reino dos céus, um lugar onde todos são filhos do mesmo Deus, e o que os faz assim é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do Pai, como costuma dizer Mateus, é mais importante do que raça, é mais importante do que religião, é mais importante do que costume. Então, nós podemos dizer que o Evangelho de Mateus é um evangelho radical. É muito exigente. E ele sempre foi chamado o Evangelho da Igreja. É a grande igreja que hoje nós chamamos de católica. Então, de alguma forma, se diz pelas pesquisas que os católicos leem mais o Evangelho de Mateus. Talvez também porque neste Evangelho esteja o primado de Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas isso faz com que
o apelo que o Evangelho faz seja, de alguma maneira, voltado aos católicos, poderíamos dizer, mas isso também obriga, digamos assim, obrigaria os católicos a viverem um radicalismo evangélico, coisa que, de novo, nos lança para o capítulo 23, que é a hipocrisia. Então, Jesus é o Messias prometido no Primeiro Testamento, é descendente de Davi. O seu messianismo anuncia o reino de Deus. Então, Mateus, ele é um evangelho escrito para judeus convertidos ao cristianismo, em primeiro lugar, que devem anunciar para os gentios, ou seja, os pagãos, e formar uma comunidade de irmãos com esses pagãos, que só pelo fato de serem pagãos já eram considerados pecadores. E Mateus 21 diz que se eles não seguirem aos ensinamentos de Jesus, o reino lhe será tirado e dado a outros. Aqui uma expressão muito conhecida, que deixa claro que o reino de Deus é um reino de justiça. Por isso diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí temos uma nova informação, que a vontade do Pai tem a ver com justiça. E o que é justiça? Nesses intervalitos, vocês vão pensando, refletindo um pouco. O que é justiça? Justiça, geralmente, nós dizemos que é tratar a todos igualmente. Mas tratar a todos igualmente é injustiça e não justiça. Justiça é dar a cada um conforme a sua necessidade. É tratar a cada um conforme precisa, necessita. E talvez aqui nós possamos pensar que geralmente pais e mães são para com os filhos justos, ou querem ser justos e não conseguem. Os pais sofrem muito com a justiça, porque
nós sabemos que a lei, ela vem onde não há justiça. E talvez possamos dizer que a lei combate a injustiça, mas ela também combate a justiça. O que eu quero dizer? Na partilha dos bens da herança, a lei manda dividir igualmente entre os filhos. Mas se dependesse dos pais, não seria dividido igualmente. Provavelmente, os pais dariam mais aos filhos que têm menos. Essa é uma verdade difícil. Eu sempre me lembro de uma amiga que ela conta uma história. Eu quero contar a vocês para ilustrar um pouco isso. E ela dizia assim que isso já faz uns 20 anos, que a sogra dela tinha 4 filhos. E uma das filhas tinha uma situação econômica pior do que o dos irmãos. E essa filha, sempre precisando de ajuda, mas a mãe não sabia como ajudá-la, sem que os irmãos se ofendessem. E ela deve ter pensado, chamou os 4 filhos e disse: meus filhos, eu tenho 40 mil reais na poupança e eu não preciso desse dinheiro. Eu vou dar para vocês. Eu vou dar 10 mil para cada um. E os filhos falaram: tá bom, mãe, obrigado. E essa nora, que é minha amiga, ela disse para o marido: você não viu que a sua mãe queria dar esse dinheiro para a sua irmã? Ele falou: ah, mas será? E ela disse: você precisa desse dinheiro? E ele disse: não, eu não, mas dinheiro é dinheiro, nunca é demais. E aí ela disse: por que você não dá para sua irmã? Ele falou: mas será? Ela falou: dê para sua irmã. Porque a mãe queria que ela trocasse o carro, porque tinha um carro que sempre estava com defeito. E ele deu. Para encurtar a história, um dia ele foi visitar a mãe e a mãe soube que ele tinha dado o dinheiro para a irmã, disse: meu filho, como você adivinhou o desejo do meu coração? O desejo do coração era dar tudo para a irmã, mas seria uma injustiça com os outros que não precisavam. É assim que o Pai do céu trata. E quantas vezes, ou quer tratar, né? E quantas vezes nós nos sentimos
injustiça, porque sempre achamos que recebemos menos do que precisamos. Eu até hoje encontrei uma pessoa que me disse que tinha mais do que precisava. Todas as outras acham que tem menos do que precisam. Isso já faz com que seja muito complicado pensar na justiça. Justiça não é dar a quem justiça não é dar a quem merece. Justiça é dar a quem precisa. Então, o reino de Deus, ele foge da nossa lógica humana. É difícil engolir o reino de Deus. É difícil aceitar o reino de Deus. E é difícil ler o Evangelho de Mateus sem querer amenizar a palavra. Então, nós podemos aí, para entender, ver que o Evangelho pode ser dividido em duas partes. Jesus, primeiro, proclama o reino até o capítulo 13. Eu acho que isso vale como indicador de leitura para vocês. E a partir do capítulo 13 até o 28, Jesus organiza esse novo povo. Então, podemos dividir o Evangelho de Mateus em 5 partes, ou 5 livros. O primeiro vai falar da justiça. Com Jesus, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus é a justiça que liberta. Liberta do quê? Liberta do pecado. Liberta da morte. Nos faz criaturas novas. O segundo livro, A Justiça do Reino, liberta os pobres e oprimidos. A justiça, ela produz sinais concretos, e para que ela faça isso, Jesus precisa de colaboradores. O terceiro livro fala que o reino é misterioso. Por isso, existem reações ao comportamento de Jesus, e Jesus conta parábolas que explicam o presente e o futuro do reino. Essa é a primeira parte. Na segunda, temos mais 2 livros. Da ação de Jesus nasce um novo povo, que é a igreja. Então, aí vem mais um capítulo sobre o discipulado, o seguimento de Jesus, e como é a vida
do novo povo de Deus. E, enfim, o último livro, A Vinda Definitiva do Reino. O reino é para todos, é um último discurso. Então, percebemos por aí que essas 5 partes, todas elas falam do quê? Do reino e da justiça do reino. Por isso, o discípulo de Jesus é alguém que busca o reino e busca a justiça e busca viver isso em sua vida. Eu diria que são 4 discursos que nós poderíamos focar e que vão nos mostrar um pouco o que é esse reino, essa vontade do Pai. O primeiro é o discurso evangélico, que vai dos capítulos 5 até 7. O segundo é o discurso apostólico, do capítulo 10. O terceiro é o discurso sobre a igreja, do capítulo 18. E, no final, tem um discurso sobre a hipocrisia. Então, eu acho que vocês devem ter a Bíblia aí, né? E nesse tempo que nos falta, nós podemos dar uma olhada um pouco nesses temas. Se vocês abrirem a Bíblia, o Evangelho de Mateus, vão ver ali, no capítulo 5, começa com as bem-aventuranças. E me parece que a melhor forma de ler o Evangelho é se identificando. Eu imagino que vocês que estão fazendo o curso, vocês não apenas querem saber o que está escrito ou como está escrito, mas vocês querem viver. E a maneira de viver é identificar-se com a palavra, ou seja, fazer com que a palavra possa nos questionar, ser um espelho. E nós temos uma tendência a dizer que precisamos interpretar o texto bíblico. Mas a verdade é que, mais do que interpretar, nós não podemos amenizar a palavra. Porque, às vezes, a gente, na desculpa de que deve ser interpretado, nós amenizamos. O que eu quero dizer? Fazemos com que a palavra fique fraca. E a palavra é forte. A palavra, ela vem para nos converter, para nos fazer pessoas novas, para que não sejamos como o mundo ensina a ser.
esse exemplo que eu dei para vocês da justiça, se você começar a praticar, você vai ser excomungado pelo mundo. Vão dizer que você está errado, errada, não é? Mas é a palavra. O reino só poderá ser sentido, experimentado, se essa palavra for vivida. Então, o discurso evangélico começa com as bem-aventuranças. Poderia dizer assim, veja se você se identifica ou se você está falando, pregando a palavra e vivendo outra coisa. Essa é a questão. Às vezes somos catequistas, falamos uma coisa e pregamos outra. Não vamos poder refletir tudo, mas é uma abertura para começar a refletir. Então, vejam, felizes os pobres no espírito, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. E aqui a gente tem que perguntar, eu sou misericordiosa? Eu sei o que é isso? Eu sou mansa? Eu promovo a paz num mundo que promove a guerra? E como é que se promove a paz? Não é de maneira a criar ONGs, por exemplo, não. Ou movimentos, é de forma média. Todos nós somos chamados a viver não de forma extraordinária, mas de forma média. O que é média? É no ambiente que eu vivo. Eu promovo a paz, eu promovo a guerra, a discórdia, etc. É isso que é não amenizar a palavra. Deixar que a palavra me questione, que ela me pese, me avalie. Sal da terra, luz do mundo, eu sou. Vocês sabem que o sal dá sabor, mas o sal também mata? Em que medida eu sou um sal que dá sabor ou que mata? Matar o quê? Jesus diz que ele vem cumprir a lei. Ele diz que a justiça dele é maior, superior à antiga. Foi dito, eu, porém, vos digo. Ele diz, não matarás,
foi dito, mas eu digo, não se encolerizar com o irmão. E quem é o irmão? O irmão é o irmão da igreja, é o vizinho, é o cunhado, é a sogra, é a mulher, é o marido. Ele fala para fazer as coisas em segredo. Ele fala que não é para juntar tesouro nesta terra. No final, ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e ao dinheiro. No capítulo 19, nós temos o jovem rico, que Jesus vai dizer: vai, vende o que possui, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Como é difícil cumprir essa palavra, porque nós falamos muito de idolatria, mas a única idolatria na Bíblia é o dinheiro. O dinheiro é a única coisa que pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. E por causa do dinheiro, nós nos perdemos. Nós fazemos miséria na igreja e na vida. E quando o Evangelho de Mateus manda dar aos pobres, não é só para acabar com a pobreza. Embora aqui, olhando para Atos dos Apóstolos, se diz que não havia necessitados entre eles, porque as pessoas dividiam aquilo que tinham. Numa sociedade capitalista como a nossa, isso é difícil. O que eu quero dizer? Que a nossa sociedade deveria ser comunista? Não. Não, porque essa conversão tem que vir de dentro do coração e não de fora das estruturas. Não. Eu devo ser capaz de me desapegar do dinheiro e de considerar a vida mais importante do que o dinheiro. Quando eu sou capaz de me libertar do dinheiro, eu começo a fazer uma experiência da providência, de que Deus cuida de mim. Alguns conseguem até em alguns momentos de suas vidas experimentar isso, porque a vida obriga, mas muitos, mesmo assim, não conseguem experimentar. Então, como é difícil acreditar nesta palavra que encerra o capítulo 6 de Mateus.
abandonar-se à providência. Não vos preocupeis. Nós vivemos preocupados. E aí vem o capítulo 7º, que diz: não julgar. Talvez a nossa vida seja um julgamento constante. Julgamos tudo e todos. E não só julgamos, também condenamos. A regra de ouro: tudo aquilo que quereis que vos faça, fazei vocês. Como é difícil dar sem receber. E, no final, tem essa máxima do capítulo 7º sobre os verdadeiros discípulos. E termina, não é, de uma maneira difícil, mas volta aquela palavra. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos demônios e que fizemos milagres? E ele vai responder: não vos conheço. É terrível isso. Os verdadeiros discípulos, alguns pensam que são discípulos, que fazem em nome de Jesus ou do Senhor e fazem em nome próprio, fazem para si. Então, de novo, o Evangelho insiste na prática da palavra. Prática. Essa talvez seja uma forma de falar dos evangelhos. O evangelho quer a prática, não a teoria, não o discurso, mas a vivência disso. Depois tem o discurso apostólico, no capítulo 10, e esse discurso fala que os missionários serão perseguidos e nós não queremos ser perseguidos e não queremos morrer. E fala que devemos falar sem medo, e é difícil não ter medo. E se não somos perseguidos, quantas vezes ouvimos dizer que se não somos perseguidos, não somos cristãos de verdade? Por quê? Porque Jesus causa divisões, e essas divisões acontecem na família, que é terrível,
E aí ele diz que é preciso renunciar a si mesmo. Como que eu vou interpretar essa palavra? Eu preciso aceitar a palavra. E essa palavra diz que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá, mas quem perde sua vida a achará. Isso é para ser vivido. E como é difícil aceitar a cruz. Como é difícil admitir a cruz. E, de novo, temos que dizer, o discípulo do Evangelho de Mateus é aquele que assume a sua cruz. Então, meus queridos e queridas, Este é um resultado. meus queridos e queridas, é difícil ser discípulo. E o Evangelho de Mateus é radical. No capítulo 18, temos o discurso sobre a igreja, e aí, de novo, vai falar de quem é o maior, não procurar ser o maior, mas o menor, tomar cuidado para não dar escândalo, e o escândalo aqui é para os de fora, não é para os de dentro. Vai falar que é preciso corrigir os irmãos, como é difícil falar a verdade. É mais fácil murmurar. É mais fácil falar do irmão para o outro irmão. Mas chegar no irmão e dizer que ele está errado. E também vai falar do perdão. E aqui, quando fala do perdão, diz assim: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você vai lá e pede perdão. Como é que pode, né? Além dessa coisa de perdoar 70 vezes 7, que é infinitamente, também tem essa coisa da correção fraterna, que é pedir perdão a alguém que deveria pedir perdão a mim. Isso chega a ser ilógico.
mas é como o Evangelho de Mateus diz que é ser igreja. E terminando, capítulo 23, vai falar da hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, que pagais o dízimo, mas omitis as coisas importantes da lei. Ai de vós que limpais o exterior, mas por dentro está cheio de rapina. Ai de vós, aquela ideia do sepulcro caiado. É muito comum quando nós ouvimos essa proclamação, a leitura do capítulo 23, pensar nos fariseus, pensar nos doutores da lei, judeus do tempo de Jesus. Mas nós precisamos nos perguntar por quê? Porque teria um capítulo do Evangelho dedicado a eles. Se o Evangelho não foi escrito para eles, é porque o escriba e o fariseu hipócrita é uma forma de mascarar a nós mesmos. O Evangelho não está falando a eles de fora, mas está falando a nós. Ai de vós, ai de vós. Por quê? Porque a hipocrisia é o calcanhar de Aquiles dos cristãos. O que significa que o discurso é bonito, mas a prática é falha. A prática é inconsistente. Falamos uma coisa, fazemos outra. Pregamos uma coisa, vivemos outra. E é por isso que não convertemos em ninguém. Porque tornamos a palavra duvidosa. É por isso que eu estou me lembrando aqui que Gandhi, quando conheceu o Evangelho, ele disse: por Jesus, eu me converto hoje ao cristianismo, mas pelos cristãos não. Porque os cristãos não vivem a sua fé. Ou seja, infelizmente, os cristãos tendem a dar um contra-testemunho. E nós precisamos pensar sem nos ofender.
De novo eu lembro, de forma média, eu preciso deixar a palavra me confrontar. E a palavra deve me ajudar a ver que eu sou um testemunho cristão para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus irmãos de comunidade, para os meus clientes, para as pessoas que me cercam. Não de forma idealizada, mas de forma real, todo dia. Eu sou cristã, para mim é empregada doméstica. A minha diarista, ao me ver, ela quer ser cristã como eu. Eu consigo ser uma discípula que anuncia a justiça do reino? Ou eu ainda estou desviando da palavra? Eu acho que, de alguma forma, isso tudo resume o que significa ser discípulo no Evangelho de Mateus. É alguém que não só ouve, mas antes de falar, pratica a palavra. Aqui tem algumas coisas que podem servir depois para reforçar isso tudo que foi dito, mas eu gostaria então de terminar com esse versículo do Evangelho de Mateus, que resume um pouco quem é o discípulo. Ele diz que todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. É uma maneira de dizer que quem é o escriba? O escriba é aquele que anota, que escreve, que transcreve. Então, quando ele se torna discípulo, ele é alguém que pega tudo que tem, todas as suas anotações, antigas e novas, experiências antigas e novas, e transforma isso em um tesouro que lhe permite proclamar o reino dos céus. Então, eu desejo que vocês possam se alimentar dessa palavra do Evangelho de Mateus e se deixar confrontar por ela e acreditar que ela pode ser transformadora e pode fazer com que vocês e aqueles que estão à sua volta vivam uma experiência completamente especial, chamada Reino dos Céus. Eu acho que é isso. Estão aí? Obrigado, professora. Escuta-me.
Sim? Vou tirar a sua apresentação agora, tá? Ok. Pronto. Chegamos. Obrigado, professor Linha, pelas suas palavras inspiradoras sobre o discipulado em Mateus. Nos ajudou muito a nos despojarmos um pouco daquilo que eu tenho como ideal de discípulo, mas, na verdade, muitas vezes é o contrário daquilo que Cristo nos chama a seguir. Muito obrigado. Obrigado pelo seu esforço também. Sabemos do momento de saúde que a senhora passa tão delicado. Conte sempre com as nossas orações, mas sempre essa pessoa, essa discípula disposta a negar-se a si mesmo para nos ensinar. Isso Deus não deixará sem retribuição. Nosso muito obrigado. Acredito que seja só isso. Alguém tem alguma pergunta? Algum coloca para o Padre Luiz? Eu quero dar um abraço à distância para essa criatura. Que saudade, minha querida eterna professora. Nossa, que alegria, Helenira. Que Deus te abençoe, menina, que você continue com muita força e muita garra. Às vezes a gente fica fraco na saúde, mas grandiosa no coração e na fé. Tamo junto, porque eu também tô como você, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê muita força e muita garra. Padre Luiz, o senhor nos concede a bênção desta noite? Isso. Também em nome do Instituto, de todos nós que participamos desse momento, né, agradecer, Elenira, a tua disposição, e é muito bom te ouvir sempre, e esse viés testemunhal também, né, Elenira, só me confirma, o teu doutorado, né, sua tese doutoral foi em cima de Mateus 18, se não estou enganado, foi alguma coisa assim, Elenira? Só me confirma. Foi 5, 27, 32 e 19, de 1 a 12. Viu, que maravilha. Então, não é por nada que nós temos a sua autoridade, né, conhecendo, e de fato, né, Mateus 7, um texto que nós lemos muitas vezes na celebração do matrimônio, quem constrói a sua casa sobre a areia, ou quem constrói sobre a rocha, justamente vai dizer, né, que não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso colocar em prática, né? Então, todo esse viés da prática, e a senhora mexeu um pouco com a gente, né? Não podemos amenizar a palavra. Interpretar, a senhora nos colocou aqui num risco grande, né? Interpretação da palavra é algo perigoso a ser feito, né? Meu Deus, faz pensar bastante. Mas muito obrigado, e cada um que esteve aqui conosco, pedindo a Deus a bênção, Nossa Senhora da Saúde, também a todos nós nos dê a saúde, a graça de podermos viver as exigências do reino, e, sobretudo, esse espírito também de comunidade, a vida eclesial, a vida de comunhão, a vida fraterna, né? O nosso compromisso realmente de construir laços, e o Papa Francisco sempre, tantas vezes, nos fala do encontro com o próximo, juntos, vida fraterna. Peçamos a bênção, né, todos esses bons propósitos sejam para nós motivação a mais ainda para vivermos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, o Senhor nos acompanhe e nos envie em missão como discípulos do Senhor e do Reino. Amém.